sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente está conversando sobre a Constituição do Estado da Bahia. Matéria bacana para quem vai estudar, vai fazer concurso lá na Bahia. Um ponto bem interessante e fundamental para quem está se preparando para provas na Bahia é esse aqui, o Judiciário segundo a Constituição do Estado da Bahia e a Justiça Militar. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Olha só, órgãos do Poder Judiciário Baiano. Desculpa aí, mas não deu para segurar. A cabeça tem alergia, então quando começa alguma poeirinha eu começo a espirrar. Desculpa aí. Vamos lá? Órgãos do Poder Judiciário Baiano. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. São órgãos da Justiça Baiana: Tribunal de Justiça, Tribunal de Alçada, Tribunal do Júri, Juiz de Direito, Conselho da Justiça Militar, Juizados Especiais, Juizados de Pequenas Causas, Juizados de Paz. Deixa eu te chamar a atenção para o seguinte. Tribunal de Alçada, isso aqui não existe mais. Não existe mais, tá? Ele foi eliminado pela Constituição Federal. Eliminado pela Constituição Federal de 1988. Galera da Bahia tem que arrancar isso aí daí, viu? Tribunal do Júri, Juiz de Direito, Conselho de Justiça Militar. Isso quer dizer que não existe Tribunal de Justiça Militar na Bahia, tá? Não existe Tribunal de Justiça Militar. Juizados especiais, juizados de pequenas causas. Essa expressão, juizados de pequenas causas, também é antiquada, ela não existe mais. Com o advento da justiça especial, dos juizados especiais, eu não tenho mais que falar em juizado de pequenas causas. E o juiz de paz, que é o juizão que casa todo mundo, tá bom? O Poder Judiciário goza de autonomia administrativa e financeira. Isso quer dizer que quem elabora o orçamento do Tribunal de Justiça e de toda a Justiça Baiana é o próprio Tribunal de Justiça. Isso é uma garantia constitucional de independência dos poderes. A autonomia administrativa, financeira e orçamentária. O Tribunal de Justiça elaborará sua proposta orçamentária ouvidos os tribunais de segunda instância, né? Isso é um texto complicado, porque o Tribunal de Justiça é a própria segunda instância, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando para a Assembleia Legislativa. Esse dispositivo aqui, ele é bem complicadinho. Por que ele é complicadinho? Porque ele está em desacordo com o que fala a Constituição Federal. Primeira coisa, o Tribunal de Justiça elaborará a proposta orçamentária do Poder Judiciário ouvidos outros tribunais de segunda instância. Não existe outros tribunais, existe um tribunal só, que é o Tribunal de Justiça. Mas a Constituição do Estado da Bahia fala do Tribunal de Alçada. Pois é, mas a Constituição Federal eliminou esse tribunal. Então faça um alerta aí no seu texto, tá? Não tem Tribunal de Alçada, foi eliminado. Hoje é tudo Tribunal de Justiça. Dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok. Encaminhando à Assembleia Legislativa. A proposta orçamentária do Judiciário, do Legislativo, não é encaminhado diretamente para o Poder Legislativo. Isso tem que ser encaminhado obrigatoriamente para o governador. Sim, para o chefe do Executivo. Por quê? Porque as regras orçamentárias serão consolidadas, ou seja, serão agrupadas, serão fundidas em um só projeto de lei. Isso é o que a gente chama princípio da unicidade, ou melhor, da unidade orçamentária. Eu só posso ter uma lei orçamentária. Então, o projeto de lei orçamentária ou o orçamento do judiciário, ele deve obrigatoriamente ser encaminhado ao governador, que ele vai pegar as informações, vai consolidar tudo em um só projeto de lei e o governador é que remeterá isso para a Assembleia Legislativa. Beleza? Sussa, tranquilos? Isso que eu acabei de falar para vocês é o que está na Constituição Federal. E é o que deveria prevalecer, inclusive, lá na Bahia. Não sei por que a galera da Bahia está fazendo isso. Isso não está correto, tá? Então, meu amigão, o que eu te peço agora? Esse é o texto da Constituição do Estado da Bahia. Grave-o.
Destaque-o, porque ele está diferente do texto da Constituição Federal. Um examinador cruel, malvado, ele vai fazer o quê? Ele vai te perguntar isso aí. Por quê? Porque ele vai apostar numa coisa. O cara já estudou a Constituição Federal, ele sabe que a regra é diferente. Então eu vou mandar ver o que está na Constituição Estadual e vou perguntar segundo a Constituição Estadual. E aí a hora que você estiver lendo, a probabilidade de você lembrar da Constituição Federal é maior do que a probabilidade de que você lembrar da Constituição Estadual. E o examinador sabe disso. E é nessa hora que ele vai te derrubar em uma questão. Então não deixe ele te derrubar. Beleza, meu amigão? Beleza, bonitona? Não deixe ele te derrubar. No estado da Bahia, a elaboração do orçamento do judiciário é meio atrapalhada, tá? Bem atrapalhada, por sinal. Mas, essa é a regra da Constituição do Estado e ela é diferente da Constituição Estadual. Durante a execução orçamentária, o numerário correspondente à dotação do Poder Judiciário será repassado, ao menos, em duodécimos até o dia 20 de cada mês, sob pena de responsabilidade. Isso é igual na Constituição Federal. O Tribunal de Justiça poderá constituir órgão especial com no mínimo de 11, no máximo 25 membros para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais do Tribunal Pleno. Isso aqui é o que a gente chama de órgão especial do Tribunal de Justiça. Tribunais que tenham pelo menos 25 desembargadores podem constituir um órgão especial com no mínimo 11 e no máximo 25. Os julgamentos em todos os órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as suas decisões sob pena de nulidade, podendo a lei somente seu interesse público exigir limitar a presença em determinados atos às partes e seus advogados. São os processos que correm em segredo de justiça ou de forma sigilosa, né? Os subsídios dos magistrados serão fixados mediante lei de iniciativa do Poder Legislativo, não podendo ser superiores a 95% do subsídio dos ministros dos tribunais superiores, observada a diferença entre uma categoria e outra entre 10% e 5%. Isso aqui é regra constitucional do teto. Os membros da Justiça Estadual ganharão 95% do que ganha um membro do Superior Tribunal de Justiça. O Estado organizará sua justiça segundo o disposto na Constituição Federal, observado o seguinte: ingresso na carreira do cargo inicial de juiz através de concurso público de provas e títulos com participação da OAB em todas as fases. Promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. Olha só, apuração da antiguidade. Eu sou promovido hoje por antiguidade, depois por merecimento, por antiguidade, assim vai, alternadamente. Apuração por antiguidade. O Tribunal de Justiça somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas, olha só, 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista do merecimento. Então, se por 3 vezes seguidas na lista do merecimento eu tentei e não consegui, eu tenho que agora obrigatoriamente ser promovido. Ou eu tentei 5 vezes de forma alternada, nenhuma delas eu consegui. Na 6ª vez eu tenho que ser promovido, tá bom? A aferição de merecimento pelos critérios de presteza, segurança no exercício da jurisdição, comprovação de residência na sede da respectiva comarca e frequência e aproveitamentos em cursos de reconhecimento, cursos reconhecidos de aperfeiçoamento. Todas essas regras são cópia do que está na Constituição Federal sobre todo o judiciário, tá? Não muda muita coisa, não. Vamos lá. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à 1ª à 5ª parte da lista de antiguidade. Para você sair de uma entrância para outra entrância, você tem que ficar 2 anos em cada uma. O que é isso, entrância para entrância? Olha só, vamos pensar no seguinte. Aqui é a 3ª entrância. Aqui é a 2ª entrância. Aqui é a 1ª
entrância. E aqui é a entrância especial. Beleza? Juiz substituto. Quando ele passa no concurso, ele entra aqui, ó, no rodapé. Aí depois ele passa para a segunda entrância. Isso é promoção. Depois ele passa para a primeira. Promoção. E depois ele passa para a entrância especial. Promoção também. Essas promoções, elas acontecem por antiguidade ou merecimento. Para eu ser promovido da terceira para a segunda por merecimento, para acontecer isso, eu tenho que ficar pelo menos 2 anos aqui. Entendeu? Beleza, eu estou aqui há 3 anos e subi para o merecimento. Ok. Eu só posso tentar ir para a primeira depois que passar 2 anos. Ah, eu consegui. Só posso ir da primeira para a entrância especial depois de 2 anos. 2 anos é o mínimo, tá? Tem juízes que ficam aqui 10, 15 anos. Por que isso? Porque terceira entrância é aquela cidadezinha, ó, pequenininha, com 20 mil, 30 mil habitantes, só tem um juiz na cidade, é uma delícia. O juiz pega de briga de galinha a homicídio, né? Pega de tudo para resolver. Quando eu passo para uma segunda entrância, a cidade já é maiorzinha, 150 mil habitantes. Primeira entrância já é uma cidade boa, 300 mil habitantes, por aí. Entrância especial provavelmente são as maiores cidades do estado e a capital do estado. Então, para chegar lá, não é moleza, não. Dependendo do estado, demora muito. Por que que demora muito? Porque tem muito juiz, né? E tem muita gente querendo ir para o mesmo lugar. Então, é um funil, ele vai afunilando, né? Por essa razão, tem juiz que fica aí para chegar lá na entrância especial 20 anos. Em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, o cara não consegue se aposentar chegando na capital. É muito difícil. É muito difícil. Rio de Janeiro, Paraná, Porto Alegre. Por que isso? Porque as cidades das capitais, as entrâncias onde tem a capital e as cidades maiores, elas são muito concorridas e tem juízes que ficam ali, não quero mais ir para frente, quero ficar aqui, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso, tem uma cidade chamada Rondonópolis, que não é a capital do estado, ela é interior, fica a 250 quilômetros da capital, é uma cidade já de médio porte. Já é considerada entrância especial. Então tem juiz que consegue chegar ali e gosta da cidade e fala, daqui eu não saio mais. Não saio porque é muito difícil para a capital, então eu vou ficar aqui. E não sai. Aí não abre vaga para o cara que está lá em Colniza, lá no extremo noroeste do estado, quase dentro da Amazônia já, ele não consegue vir para cá, né? Então por isso que é difícil. A Constituição fala em no mínimo 2 anos, mas 2 anos para os caras é brincadeira, passa rapidinho, né? Beleza? Sussa, entrância, então, é esse degrau, digamos assim, na carreira do magistrado. Ele entra pela terceira entrância. Existem estados que você tem 4ª entrância, 5ª entrância. Conforme o tamanho do estado, eles vão fazendo essa organização, né? Quanto maior o estado, mais entrâncias nós teremos, porque eu preciso acomodar mais gente nesse edifício aqui, né? A instituição de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisito para ingresso e promoção na carreira. Veja só, o magistrado não basta ele fazer o concurso e passar, que é super difícil por sinal. Ele ainda tem que participar de um curso preparatório. Esse curso, ele tem que ser aprovado nesse curso, que é o curso de formação. Se ele não for aprovado, ele não vai para frente. O juiz titular residirá na respectiva comarca, ou seja, ele vai residir onde ele é juiz, tá? O ato de remoção, disponibilidade ou aposentadoria de magistrados por interesse público fundar-se-á em decisão do voto de 2/3 do tribunal, assegurada a ampla defesa.
Nenhum juiz poderá ser promovido ou removido sem atestado da Corregedoria Geral de Justiça que, na vara em que é titular, não existe processo concluso sem decisão e requerimento sem despacho. Observância da ordem cronológica de vacância no provimento dos cargos de juiz de direito nas entrâncias de primeiro grau, tendo as comarcas de maior período vago procedência sobre as demais. Ok. O juiz promovido ou removido só deixará a vara em que é titular com efetiva posse de novo titular. Ou seja, eu não posso deixar o cargo vazio lá, né? Aos magistrados são asseguradas as seguintes garantias. Essas garantias são as mesmas da Constituição Federal. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Se tiver uma coisa aqui. É isso aí. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, ou melhor, de subsídios. Vitaliciedade, que no primeiro grau será adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Passei no concurso, sou juiz, eu tenho que esperar 2 anos para ser considerado juiz vitalício. Nesse período de deliberação do Tribunal de Justiça e nos demais casos de sentença transitada em julgado. Ele só perde o cargo enquanto ele não tem a vitaliciedade. Desculpe, ele perde o cargo enquanto ele não tem a vitaliciedade por decisão do Tribunal de Justiça ou qualquer outro procedimento administrativo. Agora, ele é vitalício, aí ele precisa de uma sentença condenatória dando a perda do cargo. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público observado que dispõe a Constituição Federal. Os magistrados eles não podem ser removidos da comarca, porque eles estão atrapalhando os interesses de alguém ou porque politicamente ele é um cara que atrapalha. Não. Ele só sai de lá se ele quiser ou se houver interesse público que justifique a remoção dele, né? Por exemplo, ele está correndo risco de vida, ou melhor, risco de morte, né? Ou ele é um péssimo magistrado, tem que ir para outro lugar para trabalhar de outra forma, comprou briga com meio mundo lá, enfim, está atrapalhando, em vez de ajudar ele está atrapalhando, né? Irredutibilidade do subsídio, a remuneração deles não pode diminuir, a nossa pode, a deles não. Ao magistrado é proibido exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, ou seja, de professor. Receber a qualquer título ou pretextos custas ou participação em processo. Dedicar-se à atividade político-partidária. A cada município corresponderá uma comarca, dependendo da sua instalação de requisitos e condições instituídos por lei de organização judiciária. Isso aí são regrinhas simples que a gente nem precisa gastar o nosso tempo, né? Olha só, isso que a gente viu foram as disposições gerais do Judiciário Estadual, segundo a Constituição do Estado da Bahia. Agora, a Justiça Militar, segundo a Constituição do Estado da Bahia. Em primeiro grau, ela é formada pelo Conselho de Justiça Militar. Em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça, quem cabe decidir sobre a perda do posto da patente dos oficiais e sobre a perda e graduação das praças. Olha só que interessante. Aqui a gente tem a previsão do Tribunal de Justiça. Lá na estrutura Tribunal de Justiça, lá na estrutura do Judiciário, a gente só tem o Conselho de Justiça Militar. Né? E aqui quando ele fala em segundo grau pelo Tribunal de Justiça, mas não é o Tribunal de Justiça Militar, é só um Tribunal de Justiça comum, tá bom? Beleza? A Constituição, o funcionamento e as atribuições do Conselho de Justiça atenderão às normas da Lei de Organização Judiciária Militar da União. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, um Tribunal de Justiça Militar. Mas para criar um Tribunal de Justiça Militar, eu tenho que ter um número de militares efetivos previstos e determinado pela Constituição Federal. Belezinha? Sussa, tranquilos? Mais uma aula, a gente já limou e já resolveu aqui a Justiça do Estado da Bahia e eu te aguardo na próxima aula para a gente conversar sobre o Ministério Público do Estado da Bahia. Até mais, fica com Deus. Clique lá